Bom dia a todos e a todas. Catadoras e catadoras do Brasil, da América, sejam bem-vindos. Vamos dar início agora, então, aos nossos trabalhos. Eu me chamo Tadeu, venho aqui representando o INSEA de Belo Horizonte, Minas Gerais, juntamente com uma caravana aí grande de Minas, né? Cadê o povo de Minas Gerais? Está por aí? Povo da rua também, tá aí, parabéns. Então, a gente vai começar o nosso evento. Nós vamos ter agora um painel temático, onde nós vamos discutir o cooperativismo solidário como estratégia de desenvolvimento da cadeia da reciclagem no Brasil. Nós vamos ter um painel com 4 expositores e estamos sendo auxiliados também pela Lívia, do INSEA, que está ali do meu lado esquerdo, na frente. Eu queria então convidar os meus companheiros de mesa, primeiramente convidar o Alex, representando o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Vem cá, Alex. Queria convidar também a Daniela Metelo, que é da Secretaria-Geral da Presidência da República, nesse ato aqui representando o comitê. Queremos convidar também o Henrique Pires, presidente da FUNASA e um grande colaborador da causa dos catadores de materiais recicláveis. Seja bem-vindo, Henrique. E, por último, convidar a nossa companheira Jaqueline, representando o Instituto Sustentar e o Observatório da Reciclagem Inclusiva e Solidária Belo Horizonte. Vamos sentar então, gente? Então vamos lá. Queria então fazer uma pequena introdução. O Brasil produz diariamente cerca de 240 mil toneladas de lixo. Grande parte é depositada de forma inadequada em lixões. Segundo estudos realizados pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, órgão vinculado à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, ainda existem no Brasil cerca de 2.906 lixões distribuídos em cerca de 2.800 municípios, apenas 18 gramas é hoje um dos principais problemas ambientais das cidades brasileiras, que vem registrando números crescentes de geração de resíduos. Essa situação só não é pior porque milhares de catadoras e milhares de catadores trabalham diariamente em prol da reciclagem. O bom desempenho da indústria de reciclagem no Brasil e em outros países repousa sobre o esforço quase invisível dessa multidão de trabalhadores que ainda lutam pelo reconhecimento social e pela efetivação de seus direitos. Homens e mulheres que, sem redes de apoio e proteção, construíram novos caminhos de inversão da sua realidade a partir do cooperativismo solidário. Desta forma, construíram espaços de solidariedade, partilha, autoproteção e espaços de bem viver.
Através da coleta seletiva solidária, da formação de novas associações e cooperativas e das redes de articulação e comercialização, a rede do cooperativismo solidário cria soluções para o problema do lixo urbano, bem como permite gerar trabalho, renda e cidadania. Este trabalho também alimenta a cadeia produtiva da reciclagem, transformando em insumos resíduos sólidos que impactam a qualidade de vida em nossas cidades, evitando a necessidade da extração de novos recursos naturais e mais gastos com energia na produção de mercadorias, o que é coerente com a não geração e a redução da produção do resíduo. Esta mesa de debates procura trazer na abertura deste evento o cenário que encontramos no atual momento, bem como as iniciativas existentes para que o cooperativismo solidário seja considerado, fortalecido e desenvolvido no Brasil. Então, assim, a gente pode começar o nosso debate. A sequência que eu proponho, então, a gente começa pelo Alex, pela fala do Alex, seguida depois da Daniela, depois a fala do Henrique e depois, por último, a Jaqueline. Ok, gente? Então, começando, o Alex vai falar para a gente, construindo uma proposta de reciclagem popular. Então, aí Alex, a gente vai então trabalhar aí mais ou menos com uma faixa de uns 15 minutos de fala para cada um, ok? Então com a palavra o companheiro Alex. Vou ter que ficar em pé para poder ver melhor ali, né, gente? Eu trouxe aqui, peço permissão aqui para os meus colegas de mesa sem mesa, né? Então, meu agradecimento ao Henrique, a Dani, por estar presente aí, um camarada Tadeu, a Jaque. Não, para mim tá bom, em pé, acho que fica melhor, né? E aí, então, agradeço também para cada uma das companhias que está presente, é um movimento aí por a gente estar construindo essa caminhada junto. Eu vou fazer a conversa rapidinha com vocês, é sobre a reciclagem popular, que é a proposta que o Movimento Nacional dos Catadores tem e que apresentou já desde a Expo Catadores do ano passado para a presidenta Dilma. Depois fizemos uma conversa no Palácio com os ministros, com a Daniela algumas vezes, com outros companheiros, para a gente poder encaminhar o que a gente chama de única rota tecnológica para a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem como foco principal o avanço socioeconômico das catadoras e catadores de materiais recicláveis. Nós temos aqui então uma situação social e econômica da maioria dos catadores do Brasil. A maior parte dos catadores se identificam nessas imagens. Essas imagens aqui, para nós ter ideia, elas são do ano de 1500, né? São imagens de catadoras e catadores na França, mas que essas imagens ainda perpetuam e são a maioria aqui no nosso país. A maioria dos catadores ainda estão nessa situação. E nós temos aí muitas das contrapartidas que os municípios têm, a exemplo do que a gente está vendo aí na frente, que é o caminhão que traz o lixo como se fosse um presente da sociedade para os catadores. Muitos trazendo esse presente e dizendo que desta forma está fazendo a inclusão socioeconômica dos catadores de materiais recicláveis. A situação econômica da maioria dos catadores do Brasil, nós temos em média de 90% dos catadores estão excluídos do sistema de gestão público dos resíduos, das organizações de catadores, e principalmente esses catadores estão excluídos dos editais de recurso do governo federal para a categoria. A maior parte dos catadores não consegue ter acesso a esses recursos. A situação dos catadores, então, que a gente enxerga é aqui, uma foto de Brasília, eu coloquei a maior parte de Brasília porque é o que a gente está mais focado, né, Dani, em fazer o debate sobre Brasília. Então a gente tem a situação em que os companheiros e as companheiras estão trabalhando, e essa foto aqui é uma foto de Rondônia, que é para nós trazer um destaque para a apresentação, que é o papelão. O papelão é um bom material, companheirada.
O papelão é um bom material? Quem diz que é um bom material, levanta a mão, só para mim. Papelão é um bom material? Então, em Rondônia, o papelão não tem comércio e o papelão é queimado, como a gente pode ver depois no restante da foto, ele vira fogo, vira fumaça, que prejudica o meio ambiente, e esse fogo não é os catadores que colocam, pela própria combustão do lixão, que ainda tem, e também pela ação do calor, né? E aí pega fogo então. E a gente coloca de que as fábricas de papel, as fábricas de plástico, as fábricas das indústrias recicladoras, elas estão concentradas na região central do país e na região sul do país, ficando para a região nordeste, para a região norte, somente os materiais que têm alto valor de mercado para ser comercializado, e lá vale muito pouco, enquanto a gente consegue aqui na capital, aqui em São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, nessas regiões do Rio de Janeiro, uma garrafa PET a R$ 1,80, R$ 2,00 o quilo, lá os companheiros conseguem vender a 90 centavos. Então, vale metade do preço por não ter indústria nessas regiões do nosso país que desenvolvam a reciclagem. E o papelão, como nós vimos, ele não é matéria de reciclagem, só que é de alta reciclabilidade. A situação social ainda dos catadores conta de que a atual cadeia produtiva da reciclagem, ela é baseada na exploração das catadoras e dos catadores. Que 90% dos catadores ainda trabalham para o ferro velho e para os aparistas sem nenhum direito. E há muito ainda trabalho escravo, servidão por dívida, trabalho infantil, entre outros tipos de violações. Nós temos, né, Dani, combatido junto à Secretaria-Geral da Presidência, esse tipo de trabalho, né? Feito seminários, feito debate envolvendo o Ministério Público, o governo dos estados, as prefeituras municipais, os catadores, as associações, as cooperativas dos catadores dos estados, principalmente do Nordeste e do Norte, que são onde ainda tem as principais situações que coloca que traz esse retrato para nós. A gente precisa avançar, além disso, né? Nós precisamos ir para a parte realmente de estruturar esse processo, né? De fazer a coisa acontecer, e principalmente porque nós estamos aqui luz de uma política nacional de resíduos sólidos que traz a verdadeira transformação desses trabalhadores para incluí-los na sociedade, para incluí-los no processo de trabalho, para incluí-los no processo de avanço, principalmente tecnológico, para realmente desenvolver um processo de cadeia e poder incluí-los no sistema, fazê-lo avançar, e a gente ainda está engatinhando nesse processo, né? Algumas das cidades já contam com a coleta seletiva solidária, através dos contratos das cooperativas. Porém, a maior parte das cidades, a coleta seletiva é feita por catadores e ainda sem nenhuma valorização. Para piorar essa situação, em algumas cidades se implanta o processo de coleta seletiva com as empresas. A exemplo dessa aqui, que está aqui, tem um caminhão aí na frente. Esse caminhão custa um horror de dinheiro para a prefeitura, que coleta qualquer tipo de material e joga para dentro depois para os catadores fazer o trabalho, e aí fica muito rejeito ainda por cima, né? Não o processo desse caminhão em si, né? Do processo dessa cidade aqui em si, mas o processo da maior parte das cidades que implanta o sistema de coleta seletiva privado, onde a empresa coleta o que tiver na rua, porque para a prefeitura o que importa é a limpeza e não a qualidade do material, e entrega muito rejeito dentro das cooperativas. Isso para nós também não é inclusão social e econômica, conforme a gente enxerga, conforme preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E a situação precária ou extremamente desumana no processo de coleta. Os catadores são os maiores responsáveis pelos altos índices de reciclagem no Brasil. Então, diante de toda essa situação, o que a gente vê é que os catadores são os principais atores, mesmo estando organizados ou não, se eles estão na cooperativa, se eles estão trabalhando individualmente, são os principais atores. E a gente aí, então, vê os modelos que a gente considera ultrapassado conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos diz. O que a gente coloca, né, gente? Para o processo de coleta seletiva, primeiro é porque vai ser obrigatório ter coleta seletiva. E aí o prefeito, ele vai optar ou fazer por uma empresa, ou fazer por uma cooperativa, ou por várias cooperativas de catadores. Mas quando a gente vai ver o processo da empresa,
Na parte principalmente aqui, não consigo passar, passei. Na parte principalmente da riqueza, eu não consigo enxergar o coisinha vermelhinho. O primeiro de cima é a riqueza, né? Quando se contrata a empresa, se favorece a concentração. E quando há concentração, se há concentração de riqueza, há muita exploração e é miséria dos catadores, e a fala do nosso companheiro Eduardo, Dudu, catador, que está presente aqui. E se há o processo de contratação das cooperativas, isso favorece a distribuição de renda, porque a cooperativa cresce todo mundo junto, não cresce só o patrão, cresce todos os trabalhadores, principalmente de forma solidária. Então é uma análise que a gente tem, que vocês poderão depois ver mais adiante. E nós temos uns desafios à frente que ainda estão gritando aqui, né? Que é, para o governo federal, a nossa proposta é de ter o Programa Nacional da Reciclagem Popular, que disponibilizará financiamento contínuo para a estruturação das cooperativas e associações de catadores, segundo os seus diferentes níveis de organizações, desde os grupos de situação de lixão até as cooperativas que realizam o processo de industrialização. Nós queremos dizer o seguinte, e aqui é até uma atenção que a gente tem junto ao próprio governo federal, que é um parceiro, mas, por exemplo, há 2 anos atrás, nós fizemos os encaminhamentos para fazer o processo do Cataforte, e o Cataforte disponibilizar 200 milhões de reais para as cooperativas. No ano passado, quando a gente fez esse evento aqui, as empresas, para vender suas tecnologias, encheram aqui, e cada uma empresa que estava aqui estava pagando para estar presente, o que fez com que entrou recurso para nós organizar melhor o nosso evento. Este ano as empresas não vieram, porque a grana não foi passada para as cooperativas, e as cooperativas ainda estão naquele processo para avançar no Cataforte, e que ainda não avançou, e que vai acabar o governo Dilma ainda, e que os processos não andarão conforme a gente tinha feito, conforme a gente tinha realmente planejado. A gente precisa, real, de que tenha um programa que, além do Cataforte, que atinge algumas redes, ela não atinge a totalidade dos catadores de materiais reciclados. Nós temos redes que estão fora do processo do Cataforte e que não tem recurso disponibilizado, e a gente precisa também resolver como que vai resolver essa lacuna. Como que nós vamos fazer o Cataforte chegar a todos os catadores do Brasil? Porque não é só metade, não é só um, somos todos nós os catadores que estamos juntos e queremos o Cataforte para todos. Para o Estado, nós propomos para o Estado o pagamento por serviços ambientais urbanos. A gente faz um trabalho que todo mundo dá palminha nas costas, banho de saliva no catador, e que faz a proteção ambiental, e que é muito bonitinho. Mas depois disso ele entra no seu carro e vai para sua casa, e o catador vai para sua favela. Ele faz o trabalho, é reconhecido, todo mundo diz que é bonitinho, mas na hora do pagamento, que vai realmente fazer o catador sair da situação, muitas vezes de miséria que está, e avançar, não acontece. Então nós passamos isso para o governo do Estado, que deve responsabilizar e pagar os catadores pelos serviços ambientais. As prefeituras é o que está na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós queremos o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, principalmente na linha de contrato, de tirar os catadores da Secretaria de Assistência Social e passar os catadores para a Secretaria de Fazenda, de onde já deveriam estar há muito tempo, sendo pagos, contratados, reconhecidos e valorizados. E uma atenção especial aos nossos companheiros que não são catadores e que estão no nosso meio, nosso companheiro, parceiro, dia a dia junto, que é os militantes sociais, os lutadores do povo, os apoiadores e as suas organizações. Esses companheiros têm, além do seu trabalho, ter uma garantia junto conosco de garantir o protagonismo dos catadores e das catadoras. Quem tem que aparecer os catadores, não é o apoio. Quem tem que estar presente aqui são alguns companheiros das cooperativas, os que botam a mão no lixo, os que fazem o trabalho acontecer. Então tem que passar, além do conhecimento que se busca na nossa categoria, tem que repassar esse conhecimento, porque os companheiros que são a maior parte dos que estão hoje conosco, eles têm começo, meio e fim, porque é quando o projeto vem, ele está, quando não tem mais grana, ele vai ter que sobreviver de outra forma, e aí os catadores muitas vezes quebram os catadores, porque ele não tem o conhecimento que ele tinha quando o apoiador estava junto. Então nada mais, nada menos do que passar o conhecimento para nós. Então a parte da reciclagem popular, nós visamos a distribuição da riqueza, o poder do conhecimento gerado a partir do resíduo,
combater a desigualdade presente na cadeia produtiva, e nós sabemos que nós ficamos com 10% do recurso e o outro 90% está na mão dos aparistas e das empresas. Fomentar o conjunto de alternativas ambientalmente corretas e regionalmente viáveis para o processamento de cada um dos materiais recicláveis. A exemplo do papelão, que no norte não tem fábrica, a exemplo da região nordeste, que não tem as fábricas de PET, a exemplo da própria região aqui, que tem as fábricas, mas que mantém uma espécie de quase cartel para a compra dos materiais, que deixa os catadores refém do que os compradores querem pagar, e não os catadores botar o preço no material que é nosso. Então é inverter essa cadeia, é fazer com que os materiais realmente fiquem na mão do catador, e que vire um produto, e que nós possamos botar o preço conforme os catadores definirem. E para isso nós precisamos de ter as fábricas, nós precisamos de ter a pré-indústria do PET para nós fazer, nós precisamos da indústria do papelão para nós desenvolver, nós precisamos das nossas indústrias para desenvolver e fazer os nossos próprios produtos, para nós poder interagir de trabalhador para trabalhador, porque é um absurdo o que está aqui fora. O que está fora dessas paredes aqui é um desenvolvimento de resíduo cada vez maior, é uma faseção de resíduo, de que cada resíduo, muitos não tem nem reciclagem, porque as empresas não se preocupam com isso. Muitas empresas colocam o preço que quer, pega e bota lá uma marquinha a mais na garrafinha, e aquela garrafinha passa a ser R$5, só porque ela botou uma marquinha, e não tem um controle sobre a gestão dos resíduos. Agora, se os catadores tivessem as suas próprias fábricas, e nós estivéssemos produzindo as nossas próprias garrafas, entregando, fazendo o comércio justo junto aos nossos trabalhadores, junto aos nossos da periferia, nós podemos desenvolver um processo de economia solidária de catador para trabalhador baseado na economia solidária. E tem um sistema público de gestão integrada de resíduos sólidos, com a contratação das cooperativas de catadores para a execução de serviços. Avançar na parte da triagem do beneficiamento e todas essas etapas serem executadas autogestionárias por catadores ou cooperativas de trabalhadores, e aí com base na reciclagem, na economia solidária. Nós catadores somos comprovadamente os principais atores na cadeia produtiva dos recicláveis. Reconhecer, formar e valorizar é preciso, e para isso nós temos que lutar. Então, lutar, criar reciclagem popular. Lutar, criar reciclagem popular. Lutar, criar reciclagem popular. Muito obrigado.